Então quer dizer que hoje é Dia dos Pais, né? E pra você, o que é ser pai? O que é ser pai pra você? Bom, antes de eu começar a falar o que eu tenho pra falar, pra não deixar confusão nenhuma, eu queria deixar claro que o cara que é pai, que trouxe um ser humano pra esse mundo, ele tem mais é que dar do bom e do melhor, ele tem mais é que pagar uma escola boa, pagar faculdade, dar atenção, amor, carinho, tudo que ele puder, fazer o melhor. Eu tô dizendo isso porque pode ser que o que eu vá falar daqui em diante possa causar alguma confusão e algum desentendimento de alguém assistir e achar que eu tô dizendo que tá tudo bem o pai não exercer a sua função que ele tem que exercer. Então já vou deixar muito claro isso no começo. Fez, é pai. Você é pai? Você que tá me assistindo, você é pai? Então sua obrigação é largar todo o resto, tudo que seja atrativo na sua vida em questão de prioridade, e a sua prioridade vai ter que ser voltada aos seus filhos, tá? Isso acho que deveria ser um consenso entre todos. Entrou nessa? Então cumpre o seu papel, tá? Então eu quero deixar bem claro isso. Bom, ser pai. O que é ser pai pra você? Pra mim hoje, na minha época, nessa época que eu vivo, que a gente vive, eu acho que ser pai se tornou uma função que não vale a pena. Ela é uma função que não vale mais. Não vale mais a pena por inúmeros motivos. É uma missão, é um papel na sociedade muito sério, de muita responsabilidade, e que tanto algumas leis, alguns costumes que foram mudando ao longo do tempo, fez com que isso se tornasse um papel muito duro, na questão de realmente você ter que abrir mão de muita coisa, de você precisar ganhar cada vez mais dinheiro para conseguir dar o mínimo de dignidade para o seu filho, de alguns costumes que foram mudando, alguns pensamentos que foram mudando, algumas doutrinações que foram entrando dentro da casa, dentro das famílias, e que praticamente tira a possibilidade de um pai educar o seu filho, de ensinar valores, de ensinar um caminho, porque, por exemplo, hoje muita coisa é considerada preconceito. Então, a forma de tratar o seu filho vai ter muita gente para apontar o dedo para você e dizer que você não pode agir assim com ele, que você tem que agir assado. E o que se torna uma imensa de uma confusão, tanto para você quanto para o seu próprio filho, né? E você meio que se perde e fica sem saber o que fazer. Pô, eu preciso impor um limite em determinada ação que meu filho está tendo, mas eu não posso porque hoje já, né, tem gente que já está em cima querendo fiscalizar a forma que eu vou criar o meu próprio filho. Tem variadas coisas, né? E assim, pra mim, quando eu falo de antinatalismo, que eu falo bastante aqui, e que eu sou adepto disso, o ponto. São vários pontos, tanto que eu faço vários vídeos falando a respeito disso. E eu acho que é um assunto que nunca vai morrer, porque infelizmente as coisas mudaram demais. Mudaram demais. E tem muita coisa para se falar. Mas o ponto principal, na minha opinião, é realmente a questão financeira. Então, antigamente, a conta batia. Basicamente isso. Você comprava sua casa, o seu carro, você tinha um salário ali
que não dava luxo para ninguém. Acho que um salário mínimo ele nunca foi um salário para uma pessoa comprar muita coisa, viajar sempre. Não, nunca foi. Em nenhuma era, em nenhuma época foi assim. Só que o que é o equivalente ao salário de hoje, há 30, 40, 50 anos atrás, era o suficiente para a pessoa ter uma casinha, ter um carro, criar seus 2, 3 filhos. Não tinha essa globalização tão grande, onde a gente está exposto a tudo, a todos os tipos de informações. Então, seu filho pega o celular hoje, pequenininho, criancinha, ele pega o celular hoje, assiste a um vídeo e escuta uma pessoa falar algo para ele ali, e ele toma aquilo como certo, e às vezes para de ouvir, já deixa de ouvir o próprio pai, a própria mãe, porque ele... Até no vídeo anterior que eu falei sobre adolescentes que deixam de ouvir os próprios pais para ouvir pessoas na rua e acha que coleguinha da rua, gente que ele conhece por aí, acaba se tornando os heróis dele, e isso se antecipou, né? Isso normalmente era uma fase da adolescência, mas isso se antecipou. Então, a criança pequena, ela tem acesso à internet, ela pega lá o celular, assiste gente falando coisas que entra na cabeça dela e ela começa a achar que aquilo ali é o certo e deixa de ouvir os próprios pais, desde pequenininho já. Então, é uma coisa que inclusive não existia antigamente, porque não existia internet, né? Não existia internet. Então, antigamente, o cara comprava sua casa, seu carro, criava seus 2, 3, 4, 5 filhos. Era muito comum. Não era algo extraordinário uma pessoa ter 5 filhos. Era normal. Hoje, quando passa do primeiro, assim, alguns têm um, e quando tem 2 já é... todo mundo já para assim, que esse daí vai ter dificuldade. 2 filhos hoje, tá indo pro segundo filho, esse daí vai ter que ralar, tá? Esse daí vai ter que arrumar um segundo emprego, um terceiro, um quarto, vai ter que fazer das tripas coração para conseguir sobreviver e cumprir a sua missão, já que ele entrou nessa de ser pai. Então as coisas mudaram muito, tá? Realmente, muito mesmo. E, sei lá, eu acho que quando... Ainda hoje, quando você assume que não vai, que não quer tá inserido nesse contexto de ser um pai de família, ainda causa uma estranheza, sabe? Por mais que a média tenha diminuído muito, né? Então a pessoa tem um filho no máximo, 2 já é exceção. Mesmo assim, quando uma pessoa ela fala para as outras, ela externa isso, não vou ter filho, não quero, não nasci para isso, ainda causa uma estranheza, ainda aqueles olhares meio assim, meio, como assim? Não, é uma missão, né? Não, você tem que dar continuidade à sua linhagem, à sua família. Mas não, tudo mudou. E por mais que muitos não admitam, vários não vão ter filho, a população ela vai diminuir, ela vai envelhecer, muita coisa já tá mudando e vai mudar mais ainda. Uma outra coisa que eu penso bastante são em padrões que existem na sociedade e que são ignorados ou que são tratados de uma forma sem olhar para aquilo e falar, pô, a gente tem que analisar porque que aquilo tá acontecendo, né? E em relação ao pai, qual que é o principal padrão? É o abandono, né? É o cara que faz o filho e o famoso vai comprar cigarro e não volta mais, né? Por que você acha que isso acontece? Por que tem um padrão tão presente como esse na sociedade, que é do cara fazer um filho e sumir, ir embora e entrar em colapso
e não saber o que fazer e fugir mesmo. Por que acontece tanto isso? Por que tem tantas mães solteiras de um, de dois, de três filhos? Então eu acho que as pessoas olham pra isso só como é porque esse cara é um sem vergonha, é porque esse cara não presta. Realmente, como eu disse no começo, eu não vou passar pano pra isso nunca. O cara fez, ele tem que assumir a responsabilidade do que ele fez, né? Só que a gente tem que analisar do porquê isso acontece. Se é um padrão que está dentro da sociedade, que inúmeras famílias sofrem com isso, sabe? Tem cara que some depois que os filhos estão grandes ainda, não é nem quando nasce. É o caso dos pais dos gêmeos da banda Good Charlotte. Não sei se você está assistindo, conhece a banda, uma banda lá dos anos 2000, fez sucesso nos anos 2000. Dois membros da banda são gêmeos, são irmãos gêmeos, e eles fizeram uma música onde eu acho que até um álbum tem meio que essa temática familiar, e uma dessas músicas desse álbum fala de quando eles eram adolescentes e o pai deles foi embora, o pai deles foi embora, eles já eram grandes, ele deixou acho que 4 filhos, né? A esposa e 4 filhos, eles e mais 2 irmãos. Então não é do nada, né? Eu acho assim, não é do nada. Algo tem que ser estudado nisso. E eu acho sim que existia esse padrão de pais que abandonam suas famílias, abandonam seus filhos. Isso daí tem que ser estudado. E a gente tem que entender por que esse padrão acontece. Para não se repetir. Porque dizer que quer ser pai, dizer que está preparado, dizer que tem isso como missão de vida é muito fácil, é muito bonito. Como eu vi já sair da boca de muita gente. Não, eu quero ser pai, eu vou ser um bom pai. Meu amigo, dizer só isso não adianta nada. Não adianta nada. Você vai ser um bom pai nas ações. Tipo assim, na luta mesmo, naquela luta de você trabalhar e saber que a sua prioridade é botar comida na boca dos seus filhos, que a sua prioridade é dar um teto para eles, é dar roupa para eles vestirem, é pagar uma escola, ter um dinheiro guardado para quando eles adoecerem, que a criança adoece direto, precisar ir no hospital, precisar comprar remédio, precisar pagar momentos de lazer para eles. Então tá tudo nas ações, só que é raro, né? E também, na minha opinião, é mais raro um bom pai do que muitos imaginam. Porque chega no Dia dos Pais, claro, todo mundo vai postar a fotinha, vai falar que ama, vai falar que, nossa, que ele é meu exemplo e tudo aquilo. Ninguém vai chegar no Dia dos Pais e vai falar, olha, eu não tô postando foto com meu pai porque ele é um traste, porque ele me abandonou, ou porque ele é pai ausente. Ninguém vai falar isso, né? Só vão aparecer os bons exemplos que muitas vezes nem são, né? Nem são. Então é isso aí. Eu no romantismo mesmo, no romantismo Dia dos Pais, no romantismo data nenhuma, na verdade. Agora, se você tem um bom pai, que bom, legal, ótimo, excelente. Dê valor a ele, porque é raro. Não pense você que essas pessoas que estão aí postando fotinha de Dia dos Pais, falando que nosso pai dele é uma pessoa maravilhosa, é o exemplo, é isso, é aquilo. É mais um sentido de que a pessoa se sente na obrigação de mostrar que ama o próprio pai, claro. Demonstrar um sentimento que às vezes ele mesmo não teve do pai, né? Eu mesmo já ouvi de muitas pessoas meu pai não fez muito por mim, mas eu não tenho raiva, e se ele precisar de mim, eu vou fazer. Já ouvi sair isso da boca de muitas pessoas. Porque, no final das contas, é o pai, né? Então a pessoa ela não vai
ter ódio do próprio pai, a não ser que ele tenha feito algo de muito horrível com essa pessoa, mas ela não vai ter ódio. Então ela vai perdoar, ela vai esquecer, porque é a pessoa que ajudou ela a colocar ela nesse mundo, certo? Então, pra mim, é isso aí. Ser pai é uma missão que eu, sinceramente, eu não entendi. Eu não entendi até hoje a finalidade. A verdade é essa. Até hoje eu não entendi a finalidade dessa função. E talvez eu nunca entenda, mas como já disse, repito, não é a minha missão aqui e tá tudo certo, beleza? Valeu, falou e até a próxima.